Sil, já está, por gentileza, faça a nossa abertura, a sua prece de abertura. Isso. Elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus. Amado Mestre, sois o sol que ilumina nossas vidas, a terra que é o escabelo de nossos pés, o infinito que nos envolve por toda a eternidade. Sois todo o poder, e de joelhos clamamos vossa misericórdia. Suplicamos por bondade, perdão e uma chance de recomeçar. Somos criaturas infinitas e ainda trazemos de nosso passado vários defeitos. Estamos aqui hoje para reparar a dor que causamos a nós mesmos e a outrem. Estamos aqui hoje para pedir, Senhor, amparo para enfrentar as batalhas de nossa existência. Apiede-se de nós, Senhor, e nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, né? Então, vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Médiuns, né? Dessa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos conforta, que nos ensina. Como é importante a gente estar estudando a doutrina espírita, né? E a mediunidade, e quando nós começamos a estudar a doutrina espírita em si, lá no ESD, e nós vamos nos aprofundando, quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, agora o Livro dos Médiuns, nós vamos vendo a importância do que é a mediunidade. Quanto é importante que, se nós voltarmos na história de toda a civilização humana, nós vamos perceber que a mediunidade sempre esteve latente em todas as civilizações antigas. Sempre houveram fatos mediúnicos, lógico, que ainda sem conhecimento sobre a mediunidade, mas era um fato mediúnico em si, ajudou e ajuda muito a nossa elevação, a nossa evolução como seres humanos e como espíritos imortais que somos. Então, sempre houveram intuições através do mundo espiritual, mostrando a todos nós quais os caminhos que deveríamos seguir. Muitas vezes, nós, com certeza, não acatamos essas orientações, que seria muito bom para nós. Então, não vamos esquecer de Moisés. Moisés recebeu os 10 mandamentos através da mediunidade. Olha quanto importante que foi para todos nós ter esse conhecimento. Quanto é importante para nós, quantos músicos, pintores, que recebem essas intuições para nos trazer as suas obras. A gente estudando, né, a literatura, nós vamos ver isso. Quanto é importante as novas invenções que nos ajudam demais na parte física, na parte espiritual, trazendo conhecimento. É da mediunidade. Tantos autores que nos trazem informações através dos livros, recebidas mediunicamente. A doutrina espírita foi recebida mediunicamente. Olha essa doutrina maravilhosa que nos consola, que nos orienta, que nos traz ensinamentos. Grandes autores que continuaram a obra de Kardec, Camille Flammarion, Leon Denis, entre tantos outros. Nosso Chico Xavier, que com mais de 500 obras nos trouxe conhecimento tão importantes para nós conhecermos o significado da vida, da onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Divaldo Franco, Ivone Pereira do Amaral Pereira, tantos outros que contribuem, que continuarão contribuindo através da mediunidade. E quanto ela é importante para todos nós, quanto ela vai nos ajudar a nós seguirmos a nossa existência nessa encarnação atual, como tivemos em outras e como vamos ter no futuro.
A mediunidade é a grande alavanca da evolução espiritual. Ela que nos mostra o caminho que nós devemos seguir se nós a entendermos e buscarmos dentro de nós essa mediunidade. Como nós vamos ver, existem vários temas diferentes, modalidade de mediunidade diferente. E para que nós possamos aprender e colocar em prática, que a grande importância do nosso aprendizado como ser humano, como espírita imortais que somos, para a nossa evolução. Quanto nós vamos aprender? E nós aprendemos com a doutrina espírita que tudo depende de nós, do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa perseverança. E para que nós possamos ser bons médiuns, e nós vamos entender o que é ser bom médium, nós precisamos conhecer a mediunidade. Nós temos que conhecer qual tipo de mediunidade cada um de nós temos, porque são as mais diversas, as mais variáveis. E isso é importante, Kardec traz isso como ensinamento para nós. Imagine se todos nós tivéssemos o mesmo tipo de mediunidade. Não avançaríamos na rapidez com que nós avançamos em quase 200 anos que Kardec, com a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, veio nos trazer a mensagem, né? Então, nós temos que conhecer a mediunidade. Então, vamos relembrar, nós temos novos amigos, novos irmãos estudando, e é importante nós revisarmos para que nós possamos entender o que é a mediunidade, como ela nos afeta, como nós podemos identificar, em que ponto ela vai nos ajudar a que nós possamos prosseguir no nosso aprendizado, na nossa evolução. Então, vamos relembrar algumas coisas, né, que é muito importante para todos nós. Então, vamos partilhar uma tela. Todos me ajudar. Ainda não apareceu, agora sim. Apareceu? É que acho que Apareceu. a minha internet está um pouco lenta, então está um pouquinho... Minha Você internet não, acho que é pouco, o né? meu notebook. Então, vamos lá. Trazer alguns slides para que nós possamos ler e voltar ao nosso entendimento, que é a mediunidade que nós temos. Então, é importante para que depois, e também trazer É só para mim que está travando ou é para todo mundo? procuramos ser espíritas. Não, está Também- travando um pouco. Oi? Zé. Travando. Está travando? Tá travando, desculpa. Sim. Está travando um pouco, Zé. Então, deixa eu tentar mudar aqui. E agora, está vendo? Tranquilo. Sim. Então, tá bom. Eu que tinha aqui, eu mudei aqui, tirei do roteador para pegar direto o Wi-Fi. Vamos ver se não ocorre mais isso. Então, o estudo da mediunidade é uma necessidade que não deve ser esperado. Nós temos que conhecer a mediunidade para que a gente possa entender a nossa, né? Então, sobre qualquer pretexto, afinal, os espíritos de tal modo influenciam nossos pensamentos e ações que frequentemente são eles que nos dirigem. Está no Livro dos Espíritos, a questão 459. Então, lógico que Kardec nos dizendo isso, que são eles que nos dirigem, nós temos que entender essa informação espiritual.
desde que nós permitamos e que eles nos dirijam. Mas isso vai ser feito através da nossa mediunidade. Então, estudar a mediunidade é muito importante para todos nós, porque nós vamos entender o significado de mediunidade e, com esse estudo, identificar a nossa mediunidade para que nós possamos atuar dentro do nosso conhecimento espírita, né? Então, continuando, isso acontece porque, em regra, todos somos médios, em maior ou menor grau, visto que a mediunidade trata-se de uma faculdade inerente ao homem. Está no livro dos médios, no item 159, tal qual a visão, a audição, o tato e outras formas de percepção da realidade. Então, como Kardec, através dos seus estudos, das informações vindas do mundo espiritual, vindo dos espíritas, ele afirma: todos nós somos médios, com maior ou menor ostensividade. Então, isso é importante. Então, a gente vê muitos espíritas que estão na doutrina há muitos anos e fala: eu não sou médium, porque eu não dou passividade. Não me importa a questão da passividade. Nós vamos ver depois o importante, qual a nossa contribuição numa reunião mediúnica, dando apoio, dando sustentação a essa reunião. Então, necessariamente, eu não preciso ser ou ter o maior grau de ostensividade na minha mediunidade. O importante é que nós reconhecermos, sabemos que todos nós somos médios e que todos nós sofremos influência do mundo espiritual. E qual vai ser essa influência? Qual nós vamos deixar que nos influencie? Vai depender de nós mesmos. Nós vamos aprender, né, através dos nossos estudos, que através do nosso pensamento, através do nosso perispírito, com qual irmãozinho desencarnado nós vamos sintonizar. É aqueles que vai nos influenciar de acordo com a sintonia que nós estamos buscando. Então, nós vamos sintonizar com aquele espírito que nos vai trazer benesses, nos trazer momentos de reflexão para o bem, e outros irmãozinhos ainda que não estão ainda nesse patamar de conhecimento espiritual, que vai tentar nos influenciar para o mal. Então, é muito importante nós estarmos atentos a tudo isso. É importante saber como ocorrem essas influenciações, a fim de identificá-las, neutralizando as más e valorizando as benéficas, para que, por meio do estudo, nos protejamos das mistificações de espíritos que queiram nos prejudicar, atrasando o nosso progresso. Porque, queiramos ou não, nós aprendemos com a doutrina espírita que nós temos muitos desafetos. Temos muitos afetos, mas temos muitos desafetos que não querem ver a nossa evolução, o nosso aprendizado, o nosso crescer espiritualmente, e vai tentar nos prejudicar. Então, por meio do estudo, nós vamos ver que como nós podemos nos aliar de bons espíritos para que a gente possa estar no caminho certo. Entender que existem muitas mistificações da mediunidade, para que nós possamos entender e saber julgar e depois reverenciar e poder tirar o joio do trigo. Então, é muito importante esse nosso estudo, né? Porque nós vamos saber identificar essas influenciações. Por essa razão, né, Kardec nos traz e pontua que a prática mediúnica é cercada de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigo, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Está na introdução do Livro dos Médiuns. Realmente é muito importante, por estudo sério, dar seriedade no nosso estudo. Então, porque as dificuldades todos nós vamos ter. Qualquer início de um trabalho, quando nós estamos iniciando, se eu não conheço a fundo, eu vou ter dificuldades.
Mas para isso eu preciso me dedicar, trabalhar seriamente, trabalhar sempre buscando ter ao nosso lado bons espíritos que nos vai incentivar, vai nos orientar para que nós possamos adequadamente ir pouco a pouco entendendo a questão mediúnica e colocando em prática. E que a Kardec alerta, olha, cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande a nossa mediunidade. O que nós vamos fazer com a nossa parte mediúnica? Como é que nós vamos nos dedicar a ela? Como nós vamos exemplificar com o que nós estamos passando, o que nós estamos aprendendo? Por isso, da importância do estudo. E para que, com o estudo, nós vamos entender a mediunidade e o processo mediúnico de cada um de nós. Então, vamos relembrar o que Kardec nos traz. O que Kardec nos fala através do seu trabalho, através dos espíritos que participaram com Kardec de todo esse trabalho maravilhoso da doutrina espírita, o que ele nos fala, né? Que médios são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos deles. Nós vamos receber isso através do nosso pensamento, através do nosso perispírito, o sentimento daqueles irmãos que querem transmitir algo. Por isso que ela é importante, por isso que ela é consoladora. Nós vamos, com a nossa mediunidade, ajudar muitos irmãos que estão em processo de evolução e necessitados de esclarecimento. Tem muitos irmãos ainda desencarnados, apegados a matérias, que precisa sentir o fluido material nosso, o fluido animal. Então, é importante dessa interação mediúnica que vamos mostrar a eles em que fase da sua evolução, em que fase do seu progresso, em que fase da sua vida espiritual eles estão. Então, isso é muito importante, né? Então, toda pessoa que, num grau qualquer, experimente a influência dos espíritos, é por esse simples fato médio. Então, todos nós somos médios, em maior ou menor grau. Então, que Kardec também nos traz de conhecimento é importante quando nós estudamos o perispírito, é muito importante. O fluido perispirítico, né, é o agente de todos os fenômenos espíritas. Nós já vimos isso a fundo, mas é bom relembrar que o nosso perispírito está sempre à frente da questão mediúnica, né? Que se pode produzir pela ação recíproca dos fluidos que emite o médium e o espírito. É um intercâmbio entre o perispírito do desencarnado e do encarnado. Nós já aprendemos que todos nós, a morte física, a nossa desencarnação, o nosso perispírito estará sempre conosco. Então, é nessa fase que o espírito desencarnado vem trazer as suas dificuldades, vem buscar conhecimento, é quando existe a união perispirítica, né? O fluido do perispírito se acopla um ao outro para trazer essas informações, né? O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação dos espíritos. Então, existe uma interação, uma sintonia que deve existir entre os perispíritos daquele que quer trazer a informação e do médium que vai repassá-la. E isso realmente é a questão da sintonia. Se não existe a sintonia, não vai haver comunicação, sim, mas quando existe a sintonia, é muito mais fácil de fluir essa comunicação entre o entendimento do médium que vai passar o verdadeiro sentimento do espírito que está buscando se comunicar. Então, essa sintonia de perispírito facilita demais a comunicação espiritual, a comunicação mediúnica. Pessoal, só relembrando, como sempre,
Qualquer dúvida ou contribuição é só levantar a mãozinha, tá? As relações entre os espíritos e os médios se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos, já falamos, dependendo da facilidade dessas relações, do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Então, isso nós já comentamos. Alguns há que se combinem facilmente, enquanto outros se repelem, que nós comentamos. Quando se combinam facilmente, fica muito melhor a comunicação mediúnica. E aqueles que se repelem, não existe uma sintonia perfeita, onde se segue que não basta ser médium para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Então, sou médium, precisa haver essa sintonia entre ambos para que a mediunidade se relacione mais facilmente, seja transmitida mais facilmente, seja entendida mais facilmente. É a mesma coisa, dando um exemplo aqui material, quando nós falamos o português, por exemplo. Fica mais fácil a comunicação, porque nós falamos a mesma língua. Quando nós vamos conversar com outra pessoa, estou dizendo a parte, né, de encarnados, né? Estou dando um exemplo para a gente entender um pouquinho sobre o perispírito. Uma pessoa que fala língua inglesa, vai haver muita dificuldade da comunicação verbal. Podemos se comunicar através de sinais, de outro tipo de movimentação, mas vai ser mais demorado, menos entendível. Pode ser que o entendimento seja diferente. Então, acontece isso de perispírito para perispírito. Se existe uma sintonia mais fácil, uma sintonia perfeita, a comunicação será muito mais perfeita e mais entendível. Quando não houver, vai ter a comunicação, sim, mas mais demorada, mais truncada, muitas vezes partes não inteligíveis. Então, é muito importante a sintonia na comunicação mediúnica. Por meio da combinação dos fluidos perispiríticos, o espírito, por assim dizer, se identifica com a pessoa que ele deseja influenciar. Não só lhe transmite o seu pensamento, como também chega a exercer sobre ela uma influência física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, obrigá-la. Aqui o termo obrigá-la, nós temos que tomar muito cuidado, que nós médiuns temos consciência, aqueles conscientes que nós vamos ver mais para frente, nós temos toda a coordenação, toda a administração do fato mediúnico. Muitas vezes, numa mesa mediúnica, quando tem o médium, tem a passividade, o espírito muito revoltado, o espírito duro, vem trazer coisas que não deve, palavra de baixo calão, o médium tem que ter consciência e autocrítica para não repassar tudo isso, né? Por isso que é importante o estudo do médium. O médium tem que estar preparado para aquele trabalho que ele vai realizar. É muito importante, sim, para ambos. É uma responsabilidade muito grande, né? Só terminar aqui, eu já passo. A dizer que ele queira servir-se numa palavra dos órgãos do médium como se fossem os seus próprios fossem. Então, ele vai utilizar a fala, todos os órgãos necessários para que ele possa se expressar. Quem levantou a mão? É a Neide? Isso, Zé Roberto. Ô, Neide, eu vi pelo final do sobrenome aqui, porque corta. É o seguinte, você falou assim, por exemplo, o médium, realmente o médium tem que ter todo o domínio do que ele sobre o espírito, né, que está se comunicando. Aí você falou a respeito de um espírito assim, inferior, né, que fala palavras de baixo calão. Como é que se deve, eu não faço parte de mediúnicos, mas como é que deve proceder o médium nessas alturas? Você pode interromper, não pode interromper, como é que faz? Eu tenho curiosidade a respeito disso. Todo esse processo, através de pensamento, através de perispírito, então você que tem que ser firme.
sem perder qualquer tipo de bondade, porque nós estamos ali para ajudar, você tem que ser firme. Sim, sim. Você tem que falar para ele mentalmente, meu irmão, e isso dessa maneira não vai realizar a nossa comunicação. Eu não vou falar palavra de baixo calão. Então, o médium, mentalmente, tem que ter todo o controle sobre aquela comunicação. Então, mentalmente, fala, meu irmão, isso eu não vou fazer. Então, aos poucos, ele tem que ser firme. Ele vai, entre aspas, doutrinando o espírito, lógico, ele não é o doutrinador, ele está sempre ali como meio, tem uma pessoa numa mesa mediúnica que tem essa responsabilidade de doutrinar, de passar ensinamentos para o espírito, mas o médium precisa ter o controle, ele mentalmente fala, meu irmão, isso eu não posso fazer dessa maneira, se você, dessa maneira, não vai ter comunicação, então vamos mudar um pouquinho a mentalidade, então, com nós, o médium, né, com muita firmeza, mas com muito amor, com muita benevolência, tem que falar para o espírito que deve ser de maneira diferente, Neide. Sim, aí seria parte do esclarecedor, né? Não, Do médium. médium. Em pensamento. Isso, em pensamento, conversar sim, sim. Com aquele espírito, informando para ele que daquela maneira não será possível conduzir a comunicação. Então, certo. Isso realmente pode acontecer e você tem todo o controle. Por isso que o médico precisa estudar, tem que ter um autocontrole para não se expressar dessa maneira, ou nós falamos aqui de palavra de baixo calão, ou de outra maneira, numa reunião mediúnica. Ofendendo, né? É. Se quiser ofender o médium ou outras pessoas que estejam por perto. Isso. Tá, então, o médium precisa ter um estudo, porque naquele momento, Neide, não é fácil. Não. Se você não tiver um controle, um conhecimento, ali pode... Aí parte para a mesma baixaria, né? Isso, pode ter muitos problemas ali. É, verdade. Obrigada, Zé. Nada, Neide. A Valéria levantou a mão? Eu levantei, Zé Roberto. Pois não, Valéria. Eu tinha uma dúvida e agora com a fala da Neide surgiu mais uma. Com relação a você sendo um médium na mesa, recebendo um espírito que está falando palavrão, por exemplo, esse espírito, por ele ter uma evolução menor, ele vai conseguir entender e captar, se você conversar com ele somente por pensamento, ele não vai precisar escutar, porque ele tá mais ligado à matéria do que... Não, boa sua pergunta, Valéria, mas ele ouve sim, porque está ali, a comunicação está sendo através do pensamento. O médium só está repassando, ele está usando as cordas vocais do médium, tudo mais através do pensamento. Então o médium consegue, o médium que está recebendo esse espírito, ele consegue conversar através do pensamento. Sim. Eu estou perguntando porque, por causa, por exemplo, do Evangelho no Lar, às vezes trazer algum espírito tal que precisa escutar. E por isso eles falam para a gente fazer o Evangelho em voz alta. Por isso que ficou a minha dúvida, entendeu? De conversar com o espírito em pensamento. Não, sim, são dois momentos diferentes. Na mesa mediúnica está preparado para isso. No Evangelho no Lar, nós já alertamos que não deve ter a comunicação. Não estou falando por isso, eu só estou falando pelo fato da comunicação em pensamento, que eu fiquei na dúvida. Sim, mas aí é importante também que muitos daqueles médicos são trazidos para que tem mais participantes ali que no Evangelho lá, que não tem a mediunidade, então é importante, sim, sempre falar literalmente, né, com a fala, não só pelo pensamento. Numa mesa mediúnica, o procedimento é um pouco diferente. Não, tá. Então, o fato de ser um médium recebendo o espírito, ele conversar em pensamento, ele vai entender. Se fosse uma outra, aí não. Pode entender, né? Porque se fosse diferente, é bacana a sua pergunta, se fosse diferente, o médium estaria totalmente à mercê do espírito, e não deve ser dessa maneira, né? O médium precisa ter o controle na mesa mediúnica, sim, através do pensamento, através do perispírito, então ele vai entender.
Então, Tá. é diferente, o processo é um pouquinho diferente do que ocorre no Evangelho no Lar. Tá. Não, eu só citei o evangelho pelo fato da comunicação em pensamento, só por isso. E a minha Perfeito, dúvida, Valéria. na verdade, quer dizer, a primeira que eu fiquei, quando você citou que tem que ter essa sintonia entre o médium e o espírito, me veio como você define essa sintonia? Porque eu fiquei pensando, a sintonia em termos de frequência não pode ser, porque o médium tem que ter uma frequência elevada, tem que estar zeloso dos seus atos, moralmente e tudo mais. Então, ele não vai estar na mesma frequência de um espírito, por exemplo, que chega lá gritando ou falando palavrão. Então, você poderia definir melhor como é essa sintonia, como ter essa sintonia com o espírito. Ele tem com um médium e com o outro não. Isso mais é fluídico. Isso é mais fluídico. Mas a questão da vibração também é importante, Valéria, porque a questão de não importa o médio estar vibrando em tom diferente daquele necessitado. Porque o que acontece nessa reunião mediúnica na prática? Nós temos médium, nós temos que estar preparado, conhecedor, por isso do estudo, e nesse momento o médium pode sim, naquele momento específico, baixar sua vibração para que exista essa sintonia. Pode acontecer isso, não é problema nenhum. Por isso que o médium tem que estar sempre preparado. Então, por isso que Jesus falava, eu vim para os doentes, não para os sãos. Mas, normalmente, essa combinação, como até está no quadro aqui, é mais fluídica. Mas pode acontecer da questão da vibração. Eu, naquele momento, eu baixar minha vibração para mim ir de encontro com a vibração do médium. Porque se eu ficar com a nossa vibração, então, teoricamente, a nossa vibração que nós estamos lá é uma diferente daqueles médios que são trazidos. E se fizer assim, como é que vai haver esse intercâmbio? Como é que vai haver esse intercâmbio? Então, o que pode acontecer... É a minha dúvida mesmo. Isso. O que pode acontecer? Nós ali, como médium, nós podemos reduzir a nossa vibração, não tem problema nenhum, para que a gente possa sintonizar com a vibração daquele espírito que está trazendo a comunicação. Porque se não houvesse essa possibilidade, dificilmente haveria uma comunicação, porque, teoricamente, ao não ser um mentor do grupo, teoricamente, os espíritos que estão ali na reunião mediúnica têm uma vibração diferente do que daqueles que vêm em busca de ajuda. Sim, sim. E como faz para baixar uma vibração? Como eu não sou assim, né? Eu fico imaginando como ele consegue fazer isso. E o que você fala dessa sintonia fluídica também é uma coisa que não dá para você saber se vai ter conexão com algum espírito que esteja ali ou não, né? Bacanas perguntas de vocês, hoje estou gostando. A espiritualidade está sempre atenta a tudo isso. A espiritualidade vai, através dos mentores que estão lá fazendo aquele trabalho, eles vão identificando a necessidade de cada espírito desencarnado e se ajustando com os médios. Então, isso é espiritualidade. Aos mentores que estão ali, eles trabalham muito isso. O médio nem percebe o que está acontecendo, mas a espiritualidade está trabalhando para que aquela comunicação seja a melhor possível. Eles sempre vão procurar identificar a vibração fluídica do espírito desencarnado para aquele médium que esteja mais apto a dar aquela comunicação. A espiritualidade trabalha tudo isso. Então a espiritualidade, os mentores que estão ali trabalham muito isso para que aquele espírito desencarnado seja ajudado sem, em nenhum momento, prejudicar o médium. É isso que deve ser, mas a espiritualidade está sempre atenta e trabalhando para que isso aconteça. Entendi, obrigada. E muitas vezes, na maioria das vezes, o médium nem percebe esse processo, porque ele está ali, o médium está ali se dispondo a
colaborar através da parte física e espiritual aquele irmão que vem em busca de necessidade. Então, muitas vezes, o médium nem percebe isso. A espiritualidade, ali os irmãos que estão coordenando aquela reunião, que vai propiciando as comunicações. Entendi, obrigada. Nada, Valéria, que bom. Pode perguntar à vontade. Neide, você levantou a mão de novo, Neide? Levantei. Eu acho que é o caso também do apoio do grupo, né? A vibração, a sintonia do grupo que está ali. Ajuda muito o médium exatamente para não deixar com que esse espírito ele possa trazer assim, alguma influência negativa. Eu acho que, nesse caso, acho que aquelas pessoas que estão ali, aqueles médios que estão ali, estão dando todo o apoio ao médium, né? Sem dúvida, Neide. Tá se Além da... comunicando. Sim, o grupo, né, foi bacana, César. Hoje eu estou gostando dessas perguntas. O grupo em si já se apoia, né? Aqueles que estão na mesa, aqueles que estão em volta apoiando, então realmente é necessário. O grupo, é muito importante o grupo estar coeso. Nós vamos ver mais para frente nos slides como é que deve estar esse grupo e, com certeza, o mundo espiritual, os amigos espirituais também estamos trabalhando para que tudo ocorra da melhor maneira possível, para que não prejudique ao médium e também aquele irmão que vem em busca de ajuda seja ajudado. Sempre buscando essa harmonia, essa sintonia que, como comentei com a Valéria, muitas vezes nós médios nem percebemos, mas está existindo ali. Por isso o apoio de todos, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Então, podem os espíritos manifestar-se de uma infinidade de maneiras, mas não pode senão com a condição de acharem uma pessoa apta a receber e transmitir impressões desse ou daquele gênero, como nós comentamos. Precisa haver essa sintonia, então, que vai melhorar muito a comunicação, né? Segundo as aptidões que possua. Então, o médium vai ter cada um de nós tem uma aptidão. E sempre aqueles espíritos que vão se comunicar serão direcionados para facilitar a comunicação. Ora, como não há nenhuma pessoa, né, nenhum médium que possua no mesmo grau todas as aptidões, resulta que umas obtêm efeitos que as outras são impossíveis. Então, uma facilidade, outros menos fácil. Dessa diversidade de aptidões, decorre que há diferentes espécies de médios. Então, existem muitas diferenças de médios, e isso é natural, isso é importante para que ocorra todo tipo de manifestação. Então, nem sempre é necessária a intervenção da vontade do médium. O espírito que quer manifestar-se procura o indivíduo apto a receber-lhe a impressão e dele se serve, muitas vezes a seu mau grado, mas sempre com o apoio do mundo espiritual. Muito, porque nós vamos ver aí que tem os médios, né, os médios inconscientes. Então, aqueles médios inconscientes sempre vai ter o apoio do mundo espiritual, porque naquele momento ele não está tendo consciência. É fato mais raro? É, mas é importante, então, para que aquelas comunicações que nós falamos antes, né, que poderia ter de baixo calão, ali a mediunidade daquele médium pode ser ostensiva, mas o mundo espiritual estará atuando para que isso não ocorra. Mas o caso dos inconscientes é muito mais difícil, é mais raro do que os facultativos, que nós vamos ver, que são os conscientes, né? Outras pessoas, ao contrário, conscientes de suas faculdades, podem provocar certas manifestações. Daí duas categorias de médios inconscientes e médios facultativos. No caso dos primeiros, inconscientes, a iniciativa é do espírito. No segundo, é de um médium. Então, vocês vamos percebendo essa interação, essa sintonia que existe
a importância, né, numa mesa mediúnica, que todos nós temos que estar realmente preparados para aquele trabalho, né? Então, é importante de nós conhecermos a mediunidade, conhecermos o nosso tipo de mediunidade e alguns pontos que nós vamos elencar daqui a pouco para que a reunião mediúnica seja mais produtiva, tanto para o médium, tanto para o grupo e tanto para aqueles espíritos que vêm em busca de esclarecimento e de ajuda. Então, os médiuns facultativos só se encontram entre pessoas que têm conhecimento mais ou menos completo dos meios de comunicação com os espíritos, os que lhe possibilita servir-se por vontade própria de suas faculdades. Então, esses são os facultativos. Então, o médium está preparado e, através da sua vontade, ele vai dar, e das suas faculdades mediúnicas, lógico, ele vai dar comunicação de acordo com a sintonia. Os médiuns inconscientes, ao contrário, existem entre os que nenhuma ideia fazem do espiritismo, então, não conhecem nada do espiritismo, nem dos espíritos, até mesmo entre as mais incrédulas, e serve de instrumento sem o saber e sem o querer. Então, vamos parar um pouquinho aqui para a gente relembrar que algumas outras religiões que não conhecem a mediunidade, vai existir o fenômeno mediúnico? Claro, porque a mediunidade é do ser humano. Então, muitos, sem estudo, sem conhecer, ficam, entre aspas, até que um joguete dos espíritos. Então, por quê? O médium ainda não tem consciência, o médium não tem consciência que a doutrina espírita nos traz, né? Não faz o estudo, não conhece a sua mediunidade. Então, muitas vezes fica de joguete. Não é uma mediunidade como deve ser executada. Um se joga no chão, outro usa de coisas materiais que não se deve. Então, isso é importante que Kardec está trazendo, são os inconscientes, né? Então, é muito importante nós estudarmos, nós espíritos, temos uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos estudando, nós conhecemos. Então, e se nós voltarmos no passado, ao trabalho mediúnico que existiram, profetas, pitonisas, oráculos, eram médios que tinha esse dom da mediunidade, sem o saber de forma trabalhar corretamente, porque ainda não existia nenhum tipo de conhecimento, mas existia o fenômeno, e era passado de qualquer maneira, que nós vamos ver aqui, considerava como algo sobrenatural, né? Então, os fenômenos espíritas de todos os gêneros podem operar-se por influência desses últimos, que sempre existiram em todas as épocas e no seio de todos os povos, sempre existiram o fenômeno mediúnico. A ignorância e a credulidade lhes atribuíram um poder sobrenatural, e conforme os tempos e lugares fizeram deles santos, feiticeiros, loucos, visionários. Era mensagem do diabo, de Satã, então, porque eu não conhecia. É algo sobrenatural, endeusavam aqueles que possuíam essa mediunidade, né? Porque ele recebia essas orientações, então era como um Deus para aquele povo daquela época que não tinha conhecimento, né? E o Espiritismo veio mostrar que a mediunidade é uma manifestação espontânea e uma faculdade natural que todos nós temos. Nós temos que saber identificar, saber trabalhar para que ela seja proveitosa para todos. Então, Kardec, para identificar tudo isso, né, realmente foi muito importante na época da decodificação, ele criou um método racional intuitivo de comprovação mediúnica, um método do qual ele chamou assim, né? Então, ele observava, porque ele começou lá com as mesas girantes, né? A gente já estudou isso, mas vimos que é algo que chamou a atenção. Ele estudava, ele analisava, ele não criava nada, não criou nenhuma lei, ele ia interpretando. E no final, isso nos fenômenos físicos, e no final, nos fenômenos mediúnicos, ele falou, olha, eu vou usar a intuição.
Porque a intuição é algo, uma mediunidade que todos nós temos. Então, ele cria esse método, que ele o chama de racional intuitivo de comprovação mediúnica, porque ele já tinha observado o fenômeno, já tinha identificado. Ele fala, não é só o fenômeno físico, tem um fenômeno mediúnico. Aí ele começa a usar a intuição para analisar todos esses fatos. E com isso, né, no início das suas pesquisas, ele utilizou esse método para melhor compreender a origem, de onde vinha isso, qual é a razão das manifestações mediúnicas, que naquela época ocorria a todo instante. Então ele vai, puxa vida, ele queria compreender o que estava causando aquilo, qual a razão dessas manifestações. A gente entende que a manifestação física foi para chamar a atenção para uma doutrina, para algo diferente que estava ocorrendo naquela época. Começou em Hydesville com as irmãs Fox, depois veio para a Europa, principalmente na França, na sociedade parisiense, que usava as mesas girantes para diversão. Kardec começou assim. Ele também era cético quanto a isso. Depois ele foi identificando que aqueles fenômenos, se era um fenômeno, o efeito inteligente, a causa inteligente. Ele, no começo, achou que fosse o magnetismo, que ele era um estudioso do magnetismo, mas ele viu que não. Então, através desse método, para identificar a parte mediúnica, né? E que ele veio com esse método? Classificar e qualificar a faculdade mediúnica. Ele começou a perceber que eram diferentes. As manifestações mediúnicas, ele começou a perceber que não eram todas iguais. Então, ele usou esse método, através da observação, dos escritos, da sua intuição, classificar e qualificar a faculdade mediúnica. O que servia para qual? Esse servia para isso, esse servia para aquilo, servia para aquilo outro, essa tem uma qualificação diferente. Ele também... Uma coisa importante que ele começou a perceber, o papel dos médiuns na comunicação mediúnica, a influência moral do médium, o meio onde vivia, as contradições mediúnicas falsas e verdadeiras, mistificações. Então, ele começou a fazer um apanhado para que ele pudesse entender. E ele tinha bagagem para isso, né? Quando ele foi para Pestalozzi, ele é um pedagogo, e depois com a sua observação do magnetismo, facilitou, e depois com a sua intuição mais aflorada, ele começou a entender qual que é o papel do médium nessa comunicação, qual a influência moral do médium na comunicação. Então, existiam contradições mediúnicas, existiam comunicações falsas, comunicações verdadeiras, existiam mistificações através do médium, ele começou a identificar. Então, também explicar a relação espírito com o médium, a ação anímica do médium, que é necessária ou desnecessária, porque todos nós sabemos que nós somos espíritos encarnados. O nosso espírito também, muitas vezes, se comunica, ao qual que ele chamou de comunicação anímica. Então, ele via qual a relação dessa comunicação do espírito tem com o médium. Essa comunicação foi do próprio médico? Foi uma ação anímica do médium? Era necessária ou era desnecessária? Porque não podemos esquecer que, muitas vezes, o nosso espírito quer se comunicar também. O nosso espírito tem conhecimento. Muitas vezes, numa comunicação mediúnica, não deve ter interferência do médium, mas muitas vezes acontece. Então, nos seus estudos, Kardec procurou identificar tudo isso. Ele começou a definir tipos de grau de influência dos espíritos, né, aqui no mundo físico, como neutralizar, como evitar a ação dos espíritos inferiores. Aqui, o evitar é que pudesse prejudicar a comunicação ou prejudicar o médium, porque os espíritos que necessitam de ajuda são aqueles espíritos que não têm um conhecimento ainda elevado, né? Mas ele começou a definir qual tipo de grau de influência. Como é que eles influem? De que maneira? Como é que eles buscam cada médium para poder expressar o seu conhecimento? Então, ele foi
cada vez mais estudando e deixando algo escrito. Identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante. Qual a natureza desse espírito que está se comunicando? Qual a intenção dele de deixar esta ou aquela mensagem? Eu consigo identificar o espírito comunicante? Porque nós vimos no início da decodificação da doutrina espírita, existiam evocações. Aí eu consegui identificar o espírito porque eu fazia uma evocação. Depois porque nós vamos ver que a finalidade do espiritismo não é a parte física, né? A parte moral é a parte espiritual. Mas, neste momento, eu consigo identificar o espírito comunicante? É necessário, não é? Ele começou a trabalhar em tudo isso, né? E organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Não adianta eu criar uma reunião que não seja séria, que não seja instrutiva. Eu vou estar no joguete desses espíritos inferiores. Aqueles que querem usar a mediunidade como uma bobagem, depois nós vamos ver, como um ganho financeiro, como aqueles espíritos brincalhões, que usa da credulidade para passar informação não verídica. Então, Kardec falou, nós temos que organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva, porque nós vamos estar conosco espíritos que querem realmente nos trazer informações importantes e informações que vai servir para todos nós, né? Então, Kardec, através de todo esse trabalho, ele identificou e deixou exemplificado cada item desse. Então, todas essas informações serviram de referência para a edificação da doutrina espírita, que, partindo do Livro dos Espíritos, escrito na forma de um código, nós já vimos isso quando nós estudamos o Livro do Espírito, é um código que foi desdobrado, né, ou decodificado nas demais obras básicas, de acordo com uma temática específica. Então, o Livro dos Médiuns deriva do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo também, o Céu e o Inferno também, e a Gênesis. Então, olha a importância desse trabalho realizado por Kardec. Ele criou o Livro dos Espíritos, que é um código, né? Um código que nos baliza sobre a doutrina espírita. E depois desses temas, das partes 1, 2, 3, que nós identificamos no Livro dos Espíritos, foi a maneira pelo qual ele trouxe detalhadamente cada informação que estava no Livro dos Espíritos. Aí, chegando ao Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, que é o Pentateuco kardeciano, os 5 livros básicos da doutrina espírita. Parece que alguém levantou a mão. Não? Me enganei? Parece que eu tinha visto que alguém tinha levantado a mão. Então, e um ponto que não deve passar desapercebido, né? É aquele que a nova ordem de conhecimento trouxe no seu bojo, a questão moral. Então, que nós estávamos comentando. Esta é revelada como a verdadeira fortaleza da doutrina espírita, que a rigor deve transformar o indivíduo para melhor. Daí Kardec afirmar. Então, essa é a grande finalidade da doutrina espírita, que nós possamos ser pessoas melhores. O fenômeno físico que houve na época foi para levantar ou encontrar dentro das pessoas que iriam estudar a doutrina espírita um chamariz. Foi o que aconteceu com Kardec, através das mesas girantes. Ele foi convidado, né, a participar, ele foi cético, mas o chamou. E ele realmente, dali, ele começou a entender que a grande finalidade da doutrina espírita é a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual, que nós saíssemos
como espíritos melhores, pessoas e espíritos melhores. Essa é a grande finalidade da doutrina espírita. É o que nós buscamos através do nosso estudo, através do nosso conhecimento da doutrina, é exemplificar tudo que foi transmitido pelos espíritos por Kardec. E a mediunidade faz parte dessa nossa grande evolução ou transformação moral de todos nós. Porque é através da mediunidade que toda informação chega até nós, de um modo amplo, através dos grandes missionários da doutrina espírita, e para nós, individualmente, é que nós vamos buscar a nossa melhoria. Todos nós temos a mediunidade de intuição, todos nós somos intuídos a todo instante. Sempre nós estamos ter em nossa mente que essa intuição é muito sutil. Não, para que eles não interfiram no nosso livre-arbítrio. Não vai chegar o nosso anjo protetor, o espírito familiar, e falar, José Roberto, você tem que mudar aqui, ali, não. Vão acontecer influências sutis, para que o José Roberto, através do seu livre-arbítrio, possa tomar decisões aonde ele vá melhorar. Então, nós utilizamos demais na nossa existência a mediunidade. Isso é muito importante. Então, Kardec, ele já percebeu que a decodificação da doutrina espírita veio para melhorar a humanidade, nós como indivíduo. Então, ele fala algumas coisas para que a gente possa refletir. Ele fala, o mais belo lado do espírito é o lado moral. É por suas consequências morais que triunfará, pois aí está a sua força, pois é invulnerável. Então, é o lado moral mais belo do espiritismo. É isso que nós estamos a cada dia, a cada momento, buscando para as nossas vidas, né? Outro ponto de importância e que nós devemos jamais esquecer que a doutrina espírita é cristã. Isso é muito importante. Nós conhecemos, nós sabemos, porque a gente vê aí, tem pessoas que não conhecem a doutrina espírita, nem imagina que ela é cristã. Quantos veem a doutrina espírita de modo diferente, né? Então, a moral do espiritismo está contida no Evangelho de Jesus. A moral que os espíritos ensinam é do Cristo. Então, realmente, em virtude de não haver outra melhora, Jesus, o nosso grande mestre, o nosso grande administrador, o nosso grande governador da nossa querida terra, veio até nós para nos trazer o Evangelho, trazer a boa nova, e realmente ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu sou a verdade e a vida. Então, o significa dizer, em outras palavras, né? O Espiritismo não traz a moral diferente de Jesus. A doutrina espírita traz o que Jesus ensinou e realizou. É quando ele fala no Consolador Prometido, que vai relembrar tudo o que eu disse. Vai relembrar, e a doutrina espírita é isso. E ele vai falar, e vai ensinar tudo aquilo que eu ensinei de modo diferente. Porque os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também nos mostrar a sua utilidade prática, como devemos praticar. Por que Jesus falava por parábolas, né? Porque o povo daquela época não teria o entendimento. Mas ele promete o Consolador prometido. Ele falou, ó, vai relembrar tudo o que eu fiz, a doutrina espírita, e vai explicar aquilo que eu deixei em aberto, né? Não com essas palavras, né? E vem ensinar tudo o que eu realizei e mostrar a prática, isso é muito importante. Não adianta eu conhecer a doutrina espírita, conhecer os 5 livros da doutrina espírita, todos saber tudo de cor, tudo, mas se eu não praticar a moral cristã. É isso que nós temos que estar sempre atentos. E isso a doutrina espírita vai nos trazer com os ensinamentos de Jesus, a sua prática,
e, inclusive, com a mediunidade, né? Então, tornam-se inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sobre a fórmula alegórica, por isso que Jesus falava por parábola, né? E, juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia, porque a psicologia vai muito, quem é psicólogo aqui do grupo, ou estuda psicologia, vai trazer, que a psicologia traz todas essas indefinições, busca tudo, as soluções, que muitas vezes ainda não tem a resposta que a doutrina espírita nos traz, né? Pois Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Realmente é isso, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Esses são os ensinamentos de Jesus e que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita e, individualmente, a mediunidade nos faz refletir sobre isso. Como é que nós vamos ajudar, fazer o bem ao nosso semelhante? De que maneira, tanto encarnado ou quanto desencarnado, né? Então, a eclosão da mediunidade. Então, cada um de nós, individualmente, vai entender o momento da eclosão dessa mediunidade, né? Uns acontecem na tenra-idade, outros na idade da mocidade, outro na mais madura, outro quando tiver mais experiente. Então, isso que nós temos que identificar, a eclosão da nossa mediunidade, né? A faculdade mediúnica ostensiva, sem o correto direcionamento, pode produzir distúrbios comportamentais, orgânicos ou até mentais, traduzidos por perturbações na vida do indivíduo e da família. Então, isso é muito importante. Aqueles perigos que nós vimos no slide anterior, que Kardec nos alerta. Então, se nós temos a mediunidade ostensiva, nós temos uma responsabilidade muito grande, tanto orgânica, como espiritual, como mental, porque pode trazer perturbações para nós e para nossa família, porque nós todos estamos sujeitos a essas influenciações. Eu sempre brinco, né, nos desenhos antigos, não sei, hoje em dia, nós temos aqui um anjinho e um diabinho aqui nos nossos ombros, todos, e os dois falando, qual que nós vamos ouvir? Vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa maneira de entender o bem, a benevolência, a bondade, a caridade, o que a doutrina espírita nos traz. E se nós não soubermos nos conduzirmos como pessoas de bem, principalmente com a nossa mediunidade, nós vamos acarretar problemas para nós mesmos e acarretando problema para nós vamos acarretar para nossas famílias, né? Então, isso é muito importante, é muita responsabilidade que nós estamos estar atentos com isso, né? Como instrumento de trabalho, a mediunidade é conduzir o indivíduo ao progresso, oferecendo significativa contribuição ao bem geral. É isso que nós, com a nossa mediunidade, nós temos que estar atentos, né? Ser médium é agir como elo de união entre diferentes planos da vida, nós e o plano espiritual, permitindo que desencarnados sofredores recebam a orientação e apoio que necessitam, assim como possibilitar aos bons espíritos a chance de transmitir mensagem de consolo e esperança. Então, olha a mediunidade, né? O que ela trouxe para nós e continua trazendo aos grandes espíritos mensagem de consolo e esperança, aí nos livros que nós temos aí, né? Em todos e quaisquer autores. Aos irmãos sofredores, inclusive nós, orientação e apoio. A mediunidade, a doutrina espírita vai trazer para todos nós, nos mostrar o significado da vida, como nós devemos nos proceder. Mas nós temos que estar muito atentos com essa responsabilidade que todos nós temos. A educação da faculdade mediúnica é uma coisa importante, o estudo, a prática nos traz isso, né? A educação da faculdade mediúnica requisita do médium esforço perseverante, trabalho, 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 e deve ser exercida no ambiente seguro das casas espíritas
Isso é muito importante. Que funciona como escola de formação espiritual e moral, que trabalham à luz da doutrina espírita. Isso é muito importante. A casa espírita está preparada para nos receber como médios e aqueles irmãos que precisam se comunicar conosco. Como nós comentamos antes com a Valéria, né? Acho que foi com a Valéria, o Evangelho no Lar, nossa residência não está preparada adequadamente, espiritualmente, para isso. Então, nós temos os lugares corretos para exercer a nossa mediunidade. Mas a mediunidade vai só acontecer na casa espírita? Não. A nossa mediunidade pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar. Por isso que o médium precisa estar sempre preparado, e o estudo nos traz muito isso, né? Para que a gente possa compreender aquele momento sem nos prejudicar, sem nos abalarmos. Porque são forças que nós estamos ainda trabalhando, que muitas vezes não conhecemos. Então, é muito importante que nós exerçamos a nossa mediunidade dentro da casa espírita. Não que nós não vamos sofrer influência mediúnica, vamos, mas temos que ter o conhecimento para, naquele momento, tomar a melhor opção possível. Se nós sentimos um irmão necessitado, encaminhá-lo mentalmente à casa espírita. Se algo que está nos prejudicando, temos a força de nos equilibrarmos, para que tenhamos o nosso padrão vibratório sempre firmes, né? E isso nós vamos aprendendo, né? Neste contexto, a formação de bons médios espíritas conta não apenas com os imprescindíveis esforços do candidato a essa tarefa, mas com a segura orientação doutrinária e exemplos de moralidade cristã dos orientadores e dirigentes dos centros espíritas. Então, nós, como dirigentes de casas espíritas, temos que ter uma responsabilidade também muito grande de estar atentos à questão doutrinária, para que nós, dentro da casa espírita, estejamos sempre de acordo com Kardec. Muita gente ouve dizer que Kardec está ultrapassado. De modo algum. Kardec estará sempre em evidência e sempre atual. O amparo espiritual. Quando da eclosão da mediunidade, é comum um médium ser assaltado por um clima psicológico de emoções contraditórias. Acontece demais, porque nós ainda não estamos muitas vezes, entendendo o que está acontecendo conosco. São coisas novas que acontecem que muitas vezes nós não sabemos. Mas se nós tivermos o mérito, sempre teremos o amparo espiritual. Então, isso é variável intensidade de acordo com a personalidade do médium, sua sensibilidade e conquistas morais e intelectuais. Por isso que nós temos que estar sempre buscando o bem. Porque se nós buscarmos o bem de acordo com o nosso conhecimento moral e espiritual, de acordo com a nossa doutrina espírita, nosso padrão vibratório sempre estará bom. Nós vamos repetir o que é o nosso padrão vibratório. É o que nós pensamos, é o que nós fazemos e o que nós falamos. Se nós pensamos, falamos e fazemos o bem, o nosso amparo espiritual vai ser importantíssimo, vai ser muito bom. Mas se eu penso, faço e falo coisas ruins, qual que vai ser meu amparo espiritual? Daqueles espíritos aos quais nós temos afinidade, aos quais nós estamos no mesmo padrão vibratório, né? Às vezes, tais dificuldades podem ser somatizadas, sim, produzindo desconforto físico, plenamente superáveis, à medida que o médium adquire maiores esclarecimento e controle de si mesmo. Então, o médium que está iniciando, pode acontecer esse desconforto físico, algum mau entendimento da mediunidade, pode acontecer, isso é natural. Por isso que nós temos que estar preparados para tudo isso. Por isso que é importante nós estarmos estudando a doutrina espírita, buscarmos centros sérios para que a reunião mediúnica sejam sérias,
sérias. Estamos aqui estudando o livro dos médiuns, que é o nosso livro de cabeceira sobre a mediunidade. Então, no começo, nós temos dificuldades, nós temos dúvidas, é natural. Mas, se nós estarmos com o nosso padrão vibratório para o bem, o nosso amparo espiritual será ótimo. Então, o estudo doutrinário espírita, isso é muito importante, é o que nós estamos buscando sempre fazer. O estudo espírita se revela como uma necessidade que não deve ser adiada ou dificultada, pois proporciona ao médium devido conhecimento doutrinário. Isso é muito importante, orientando a respeito da natureza dos espíritos que podem utilizar sua faculdade mediúnica e como manter com eles relações fraternas e respeitosas. Isso, o estudo, é muito importante para nós, que temos a nossa mediunidade principalmente aflorada, ostensiva, é muito importante, porque o conhecimento doutrinário da doutrina vai nos orientar. Qual é o nosso tipo de mediunidade? Como é que os espíritos vão chegar até nós para exercer essa função mediúnica? Como é que nós devemos conduzir uma reunião mediúnica? Como nós devemos nos conduzir numa reunião mediúnica, que é muito importante para que essa reunião seja fraterna, respeitosa e eficaz. Não adianta nós estarmos numa reunião mediúnica e não fomos eficazes. O que é ser eficaz? Praticar o bem. E como é que eu pratico o bem? Ajudando aqueles necessitados de maneira adequada, de maneira respeitosa, de maneira fraterna, de maneira doutrinária. Porque nós vamos aprendendo que nem todas as comunicações são as melhores possíveis. Vão ter médios, espírito, desculpe, que vai querer nos conduzir de diversas maneiras diferentes. Mas o estudo doutrinário vai nos fortalecer o nosso conhecimento para que o nosso procedimento seja de acordo, voltado para o bem. O médium tem obrigação de estudar muito. É uma verdade, nós temos que estudar bastante para ter esse conhecimento. Observar intensamente, trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Então, nós temos que observar, eu tenho que me conhecer. Estava lá no templo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque no momento, se eu não me conhecer, como é que eu vou poder aprender e poder evoluir? Como é que eu vou poder identificar o meu tipo de mediunidade? Então, eu tenho que observar. Eu tenho que melhorar a cada instante. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Então, nós temos que nos instruir em tudo, a todo instante. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, uma tarefa confiada a todos nós com muita responsabilidade, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Então, eu tenho que me conhecer como médium. Primeiramente, eu tenho que me conhecer intimamente, como espírito imortal que sou. Depois, o que eu posso contribuir para que eu possa melhorar a si mesmo e aqueles também que, como verdadeiros irmãos que somos, estão em busca do aprendizado. Então, para isso, eu tenho que me conhecer. Porque se eu não me conhecer, eu não vou melhorar naquilo que eu preciso melhorar. E nós temos uma série de limitações, várias virtudes, mas centenas de limitações. Eu tenho que conhecer a minha limitação, aonde eu posso melhorar. Porque se eu não me conhecer, se eu não me reconhecer um doente, eu nunca vou procurar um médico. Então, isso depende de cada um de nós, né? Então, se eu identificar aonde eu posso melhorar, trabalhar em função do bem, muito trabalho, com muita fé, com muita eficiência, eficácia, buscando sempre conhecer as minhas limitações, com certeza eu vou evoluir como ser humano, como espírito e com a minha mediunidade.
conduta moral e autoconhecimento, né? O esclarecimento doutrinário associado ao esforço de melhoria moral permite ao médium elaborar diretrizes e autoconhecimento. Então, se eu me esforçar, se eu trabalhar, eu vou receber essas informações do mundo espiritual para aonde eu devo melhorar. Que muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar isso. É natural. Mas se, como Jesus nos alertou, ajuda-te que o céu te ajudará, eu me esforçando em busca do conhecimento, sem dúvida os amigos espirituais vão me ajudar na minha melhoria. Então, diretrizes e autoconhecimento necessários à conscientização dos limites das próprias capacidades e conquista, transformando a nós mesmos, assim, em valioso instrumento de intercâmbio entre os dois planos da vida. Como Emmanuel dizia, não há desenvolvimento para realizações sólidas sem o aprimoramento da individualidade mediúnica. Então, para que nós possamos nos melhorar, nós temos que nos aprimorar individualmente o nosso conhecimento mediúnico. E isso nós só conseguimos com trabalho, com dedicação, com fé, com esforço, sabedores que nós temos as nossas limitações. Então, ter um conhecimento íntimo nosso, né? Isso é muito importante para a nossa evolução. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Aqui, espíritos maus, nós vamos entender espíritos inferiores de menor conhecimento, né? Porque a maldade perdura por pouco tempo. Todos os espíritos, um dia, serão espíritos puros, nós entendemos isso, né? Porém, aqueles que eles exploram com mais habilidade, porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, o nosso orgulho, porque é que a criatura menos confessa a si mesmo. O orgulho tem perdido muitos médios dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de haverem pervertido, aniquilaram-se de sorte que diversos deles se viram humilhados pelas mais amargas decepções. Então, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a sensualidade, nos traz tantos problemas, né? São imperfeições morais que vão nos afastando da doutrina espírita, da questão da mediunidade doutrinária. Nós temos que entender que ainda nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós temos vaidade, em menor escala, com certeza. Mas eu preciso entender e saber que eu tenho tudo isso para que eu possa melhorar. Então, isso faz parte, né, da nossa existência como ser humano, como espíritos imortais e como médiuns. Então, a gratuidade da prática mediúnica, isso realmente, infelizmente, a gente vê e é um grande caos, né, para todos os médiuns, né? A prática mediúnica não deve ser profissionalizada. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recurso em qualquer parte, menos na mediunidade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada como os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material aí se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugida e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. Então, realmente, não vamos buscar os nossos benefícios materiais na nossa mediunidade, porque nós vamos colher tantos débitos quanto a isso, né? Como a prática mediúnica deve ser uma prática santa, né? Não profissionalizada. Quantos médios realmente
nós já temos na nossa literatura, ou conhecemos, que se perderam na prática mediúnica, né? Então, portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se realmente é dono. Então, nós não somos donos da nossa mediunidade. Deus nos deu essa mediunidade para que nós possamos, com isso, nos ajudar a evoluir, com certeza. Porque estaremos com a mediunidade praticando bem, passando a doutrina espírita. Então, não devemos, né, de modo algum, usar essa prática mediúnica para receber dinheiro, de modo algum. Só estaremos conseguindo muito débitos para todos nós, né? Então, realmente, nós conhecemos alguém, ou da literatura, ou talvez aí na prática, no dia a dia, médiuns, muitas vezes até charlatões, mas outros médios que têm realmente o dom mediúnico, usando de modo realmente tão ruim e buscando, né, benefício financeiro para isso, né? Puxa vida, já passou rápido, pessoal. Então, são 10h13, então vamos parar a apresentação nesse momento. Temos aí 2 minutinhos, se alguém quiser fazer alguma colocação. Não, hoje até que, né, tivemos perguntas da Valéria, da Neide, isso é importante, porque quando as pessoas ficam, as que estão chegando agora, né, tem uma preocupação, né, eu e a Ana, quando as pessoas ficam muito quietas, eu fico preocupado, ou não entenderam, né, ou não entendeu alguma coisa e fica com receio de perguntar. Pode perguntar à vontade, né, não tem problema nenhum. Mas, por enquanto, nós estamos realmente relembrando a importância da mediunidade, depois nós vamos entrar diretamente no capítulo, né, que Kardec trouxe para nós, aí na parte mais específica, né? Deixa eu ver, a Ana. Que bom, Ana. Eu agradeço, que bom. A finalidade do nosso estudo é essa, nós aprimorarmos o nosso conhecimento da doutrina espírita, inicialmente, e principalmente com esse tema, né, no Livro dos Médiuns, a questão da mediunidade, que é algo muito importante, com uma responsabilidade muito grande para todos nós. Então, se não temos mais colocações, perguntas, acho que a Neide vai encerrar para nós, né, Neide, por gentileza. E eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos aqui, para que a gente possamos, né, estudar um pouquinho e aprendermos juntos sobre mediunidade. Neide, por favor. Antes de mais nada, agradecer, né, pela aula de hoje, foi muito importante, foi muito bom. Você esclareceu muito bem essa parte da mediunidade. E ao final desse estudo, vamos então elevar nosso pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade de estudo, né, para que possamos nos melhorar, para que possamos colocar a nossa mediunidade a favor sempre do bem, para os outros e para nós mesmos. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muito equilíbrio, que possamos ter um trabalho edificante durante essa semana e que possamos ter uma noite tranquila, abençoada, e que Deus nos abençoe a todos nós. Que assim seja e obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela presença de todos, gente. Uma boa noite, uma ótima semana e até segunda. Boa noite, gente. Boa semana.